Você sabia que Jah é a abreviação de Jeová? Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura, filosofia Rastafari. Essa é uma filosofia que levanta controvérsia, polêmica até hoje. Você quer saber, conhecer um pouquinho mais, entender o porquê? Vamos lá! Para a gente entender um pouquinho desse palco que remonta aí o início dessa filosofia, dessa cultura Rastafari, a gente precisa voltar um tempinho aí na história. Vamos ali aí para o final do século XIX, comecinho do século XX. Então imagine aquele cenário. A gente estava vivendo um cenário em que havia toda essa polarização acerca da abolição, Aqui na América Latina, especialmente na América Central, a gente tinha um número de negros muito superior ao número de brancos. Inclusive, a gente teve uma tragédia no Haiti, a grande revolta do Haiti, em que todos os senhores ali foram assassinados. Então, a gente estava num período bem efervescente. Estados Unidos tinha acabado de sair ali daquele período de guerra civil também contra os Yankees. Então, no mundo inteiro havia um debate, a gente estava com esse cenário efervescente. Da outra ponta, a gente tinha um cenário para os negros recém-libertos, um cenário de muita pobreza. Então, a gente tinha ali um cenário bem de um caldeirão fervendo, em que negros estavam sendo assassinados aos montes. A escravidão ela continuava de maneira um pouquinho mais velada, mas ainda acontecia. Os níveis de marginalidade eram galopantes e a desigualdade social a gente não precisa nem falar sobre isso. Então, dentro desse cenário surge Marcus Garvey. Marcus Garvey, ele era um jornalista jamaicano. Ele foi o primeiro em falar de direitos civis dos negros. Ele é o primeiro a presidir uma associação nesse sentido. Ele é um homem de muita eloquência. Eu convido todos vocês a conhecerem um pouquinho de Marcus Garvey, porque ele é realmente tocante, arrepiante. Esse discurso politizado acerca dos direitos dos negros veio influenciar muita gente, como por exemplo Martin Luther King, I Have a Dream, como por exemplo Malcolm X. Todo esse cenário que vem de pano de fundo nos outros anos, a cultura hip hop, a cultura do rap, a cultura negra de modo geral, a cultura black, de certa maneira, vai beber um pouco aí da fala e do discurso do Marcus Garvey. Eu vou pedir para a Amanda colocar um trechinho do Marcus Garvey falando, o discurso dele. O discurso dele também vem basear muito do Bob Marley. Redemption Song é uma das canções inspiradas aí no discurso do Garvey. Solta ele falando, Amanda. There is no future for people who deny their past. My foreparents, my grandparents, my mother, my father did not suffer and die to give me an education to slight, oppress, or discourage my people. Because whatsoever education I acquired out of those sacrifices of over 300 years, I shall use for the salvation of the 400 million black people of the world. And the day when I forsake my people, may God Almighty say there shall be no more light for you. É realmente tocante. Gente, agora você pensa que a gente estava aí nesse contexto. Marcus Garvey, ele muda para a Inglaterra, Estados Unidos, ele tem toda uma política para a igualdade racial e mais, ele traz uma proposta inovadora. A gente está em um momento que, além da desigualdade social já ser cruel por si própria, anos de escravidão estarem cobrando seu preço, a gente ainda tem uma política chamada eugenia. É a política eugenista que diz que a raça branca, que a raça ariana é uma raça superior à raça negra. Isso daí fundamenta muito, alguns anos depois, o discurso de Hitler. Então a gente está vivendo todo esse contexto. Marcus Garvey chama toda essa galera para um novo país, uma nova cidade, uma cidade onde imperam os direitos iguais, a paz, a harmonia, o amor.
Essa cidade seria a cidade de Sião, ou Zion, e ficaria ali na região da África. É por conta desse discurso que Marcus Garvey é considerado o profeta dentro da cultura Rastafari. A gente continua essa história. Depois do profeta, surge uma figura icônica dentro da figura Rastafari, o Tafari. Isso mesmo, Tafari é uma pessoa, Tafari Makonnen. Tafari Makonnen, depois chamado Rastafari. Ras vem da palavra em aramaico, não confundam com aramaico, que significa príncipe, né? O cabeça, enfim. Rastafari foi nomeado o príncipe da Etiópia. A história dele é realmente inspiradora, é uma história que a gente não vê acontecendo mais hoje em dia, a começar do berço do Rastafari. Rastafari, a história dele, a ascendência dele vai até o século XIII. Entre os familiares dele, o tataravô aí do Rastafari era o rei Salomão. Não é qualquer um, né? Além disso, a família dele aí tem fortes conexões, ele é descendente da própria rainha de Sabá. Então ele tem uma linhagem de ouro dentro da família dele. Posteriormente, Rastafari passa a ser chamado de Haile Selassie. Haile Selassie significa algo como poder da divina trindade em aramaico. Então a gente fala aí que Marcus Garvey vem como o profeta, o Rastafari seria o Jah, ou a própria reencarnação do Jeová. Alguns Rastafaris acreditam que o Rastafari é um ser iluminado e não necessariamente a reencarnação de Jah ou de Jeová. O próprio Rastafari, ou Haile Selassie, como ele é batizado posteriormente, ele não se assume como divindade, não. Mas também não nega, ele deixa aquele papo ali no ar. E por que esse homem é chamado de divindade? Haile Selassie foi consagrado, foi regente, imperador da Etiópia do ano de 1930 até 1974. Ele teve um longo reinado. Agora você imagina, você sabe que passou um gigante pelo tamanho da pegada dele. Rastafari, Haile Selassie, foi reconhecido como divindade por cerca de 2 milhões de pessoas no último censo aí feito mais ou menos no ano de 2005. Então ele tem uma presença muito marcante, ele é muito cativante. Mas o que esse homem fez, além de ser aí parente do rei Salomão e a rainha de Sabá? Ele fez muito. Primeiro, vamos voltar aí para o começo, meiozinho aí do século XX. Contexto de Segunda Guerra Mundial. Os negros estão passando por toda aquela dificuldade desde sempre, toda aquela questão da escravidão, toda aquela questão do punho branco da Europa, sempre caindo ali com muita força na África. A África, um continente com vários países em situação de escravidão, diferente da Etiópia. Porém, seu Mussolini resolveu que ele queria ali um pedaço da Etiópia, onde ele ia fazer a Itália Ocidental, não sei das quantas. É quando Haile Selassie, pela primeira vez, vai às autoridades mundiais, ainda não existia a ONU. Então Haile Selassie, ele faz um discurso tocante, onde ele fala em direitos humanos, em direitos iguais, contesta essa ideia de eugenia, pede por paz. O discurso aí dele dá origem àquela famosa música do Bob Marley, War, que fala justamente enquanto a gente olhar a diferença dos seres humanos e da cor dos olhos, a gente sempre terá guerra. Então, ele é basicamente um imperador que pede por paz, clama por paz e que fala também aí da importância do negro se apropriar da sua própria raiz negra. Ele também enfatiza essa ideia aí da criação de uma comunidade negra poderosa, independente, e é bem tocante, podem se aprofundar aí também, recomendo fortemente
conhecer o Haile Selassie, porque é realmente inspiradora a história dele e as ações dele. Depois, tá? Então a gente está falando de uma trindade, veja bem, toda a cultura que a gente falou aqui, a maioria da cultura a gente sempre vai falar em trindade, em dualidade sagrada, na necessidade muitas vezes da gente ter o escuro para ter o claro, os três, né? Os três que surgem. Então, enfim. Então essa tríade Rastafari, ela surge primeiro com Marcus Garvey, que é o profeta. Ele surge antes, ele traz toda essa questão política, ele traz a semente da liberdade, a semente da prosperidade para o povo negro, essa apropriação cultural do negro não ficar se sentindo inferior, muito pelo contrário. Depois a gente vem aí com o Haile Selassie, com toda a sua autoridade de imperador, então, por muitos tido, inclusive, como uma divindade por conta da sua casta tão nobre e por conta de suas ações também, independente de ser uma divindade, reencarnação de Jah ou não, é uma figura que merece destaque por sua autoridade. E aí, nessa terceira ponta da tríade, a gente surge dentro dessa tríade agora com o sacerdote, o rei Emanuel. Veja bem, tudo que a gente falou agora de cultura, filosofia rasta, tem um caráter muito político, filosófico, e é o rei Emanuel que vem trazer esse caráter religioso. O rei Emanuel, a sua origem, ela é meio mística, enfim, de onde ele surgiu, mas fato é que ele é o primeiro Rastaman e ele é o criador da igreja bobochante lá na Jamaica. O rei Emanuel, ele vem trazer concepções para a gente que condizem muito com a história do mundo. O primeiro Homo sapiens, o primeiro homem, o primeiro fóssil que a gente tem notícia, realmente está ali entre essa região etíope e essa região do Egito. A gente realmente está falando de berço do mundo. O rei Emanuel, ele vem resgatar a ideia que os nossos ancestrais, eles são negros, eles têm traços negros. Então, eu vou pedir nesse momento que vocês parem e imaginem um faraó na mente de vocês. Como é que vocês imaginam esse faraó? Melhor, vamos imaginar Jesus Cristo. Como que vocês imaginam Jesus Cristo? Geralmente, a tendência é que a gente imagine pessoas brancas, o que assim, não faz muito sentido, já que a gente está falando de uma região africana, etíope, ali na Ásia, no Oriente Médio, onde tipicamente realmente as pessoas têm a pele mais escura. Então, o que acontece é que a igreja Rasta, a comunidade Rasta, ela tem o seu berço fundamentado nas crenças judaicas e cristãs. O livro bíblico etíope seria a Bíblia mais completa. Existem algumas hipóteses, ideias e até algumas teorias que comprovam que a nossa Bíblia, essa Bíblia geralmente tida pela Igreja Católica, não seria a versão completa da Bíblia. Alguns livros foram retirados e editados por Constantino em Roma. Na verdade, não só a comunidade Rastafari acredita nisso, mas também a comunidade adventista e tantas outras que seguem a reforma de Martim Lutero. Então, veja bem, a gente está falando de uma coisa que tem bastante embasamento. O que o rei Emanuel vem trazer é que a origem negra, todo esse poder negro, ele foi editado, ele foi tirado e o negro escravizado tem a sua imagem, a sua autoestima roubada, inclusive a sua história. Se a gente partir da premissa que Jesus Cristo, Davi, Abraão, Salomão são homens negros, a gente tem que reconhecer que a origem negra é uma origem nobre. E é justamente isso que a cultura Rastafari vem trazer. Então, é a apropriação da
nobreza do negro. Isso fez muito sentido na Jamaica e o Haile Selassie, inclusive, vai fazer uma visita à Jamaica. Todo esse discurso é um discurso primeiramente pacifista, então a gente tem algumas vozes que vão cantar e levar essa cultura Rastafari pelo mundo, como, por exemplo, Bob Marley, que é uma figura icônica, mas nós temos muitas e muitas outras, né? Algumas questões importantes de a gente entender sobre o rastafarianismo. Primeiro, são pessoas de cultura geralmente vegetariana. Eles não se alimentam de sangue, nem nada derivado dos animais. Alguns rastafares costumam comer peixe, mas os rastafares mais ortodoxos não se alimentam de carne. Os rastafares, eles também não costumam beber nem fumar. Na verdade, por ter esse berço aí de uma linha judaica, inclusive os rastas etíopes são muito rígidos quanto à questão de como eles tratam o seu corpo. Eles costumam ter uma disciplina muito forte em relação a isso. Outra questão que se confunde muito dentro dessa cultura rastafari são os dreadlocks. Nem todo mundo que tem dreadlock é rasta, nem todo rasta tem dreadlock. Existe uma linhagem, um pacto de alguns rastas que culturam os dreadlocks. Ela é muito antiga, ela surge na região da Índia com os sadis, que ensinavam ali os negros que queriam deixar os cabelos compridos a fazer os rolinhos, enfim. Algumas linhagens que seguem essa questão do dreadlock, elas levam isso muito a sério, como se o cabelo fosse uma extensão do seu corpo e ele tem que ser todo bem tratado, não se corta os cabelos. O dread é uma maneira de organizar e deixar bonito esses cabelos compridos. Uma polêmica que tem acerca da cultura Rastafari é a utilização de ganja. Mas é importante falar que eles são pessoal de uma cultura que nem todo mundo faz a utilização. Algumas pessoas optam por utilizar, mas de uma maneira mais espiritual, com um caráter mais pontífice da utilização da erva. Existe toda uma marginalização acerca da cultura Rastafari associada à utilização da ganja, mas a gente precisa saber diferenciar e quebrar pré-conceito, ou seja, conceitos que a gente forma antes de conhecer uma certa ideologia. Olhando mais de perto e pesquisando a cultura rasta, eu percebi como eles, inclusive, são uma cultura até bastante rígida, né? É um povo que se posiciona muito, o que eu quero para o mundo, eu sou a luz do mundo, é uma cultura do eu sou, ou seja, todos somos um, e eles se cobram muito nesse sentido de evolução, inclusive sendo muito rígido com os seus hábitos, com o seu corpo. É importante a gente quebrar alguns estigmas. A simbologia da cultura Rastafari, ela é muito forte, ela é muito rica. Inclusive, os rastas, que tem o pacto aí do dreadlock, eles seguem um pacto que remontam a algum grupo de pessoas, algumas tribos aí que tem a origem do próprio Sansão, então por isso essa cultura de não cortar o cabelo. Outra simbologia são as cores Rastafari, verde da terra, amarelo do ouro e o vermelho do sangue. O sangue é muito importante dentro dessa cultura, por isso que não se alimentam de sangue. Um outro símbolo é o leão de Judá, o leão forte, o leão da batalha, com toda a sua coroa, os cabelos também, com essa representação de coroa. E um outro símbolo é a estrela de Davi, é a estrela de 6 pontas. Aqui no canal a gente já falou um pouco do significado da estrela de 5 pontas. A gente ainda não falou dessa estrela de 6 pontas, mas esse vídeo vai ficar muito longo e a gente vai guardar esse assunto para um próximo vídeo. Vocês gostaram da cultura rasta? Eu adorei, gente. Adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Não esquece de compartilhar, se inscreve, vai lá no meu Instagram. Beijo, até breve.